Olá, amigos. A gente brinca, né? Que a gente não pode falar que se é bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Dr. Jô Furlan, médico e neurocientista, e um dos precursores, na verdade, eu comecei no Brasil o conceito do empreendedorismo sênior. E vou contar para vocês um pouquinho dessa história. Mas o mais legal é que eu escolhi gravar nesse local aqui, a gente tá, vocês observarem, por favor, meu querido cameraman, aqui vocês veem platôs de areia, que o rio tá baixo, eu tô no Rio Trombetas, no Alto Trombetas, no meio da floresta amazônica, né? Então a gente chama essa região de tabuleiro. E eu coordeno um projeto aqui, tossindo um pouquinho, a gente começa a falar essa coisa toda. No coração da Amazônia, eu queria trazer essa imagem para vocês, para não gravar no escritório, não gravar no consultório. Para mim é muito gostoso poder falar, primeiro agradecer o convite do meu querido amigo Daniel Takaki, de estar aqui no INDE, World International Day, falando sobre desenvolvimento de empreendedorismo sênior especificamente. Como surgiu isso? Só para a gente terminar, eu trabalho aqui, parte desse trabalho nosso, a gente atende comunidades ribeirinhas, quilombolas, aqui na região de Trombetas. Então é uma coisa que eu escolhi, é muito gratificante poder atender essas comunidades. Faz parte de uma decisão, de um sonho que eu tinha quando eu terminei a faculdade de medicina, né? E que se tornou real 25 anos depois. Então eu costumo brincar que os caminhos que Deus nos apresenta costuma ser extremamente interessante, no mínimo para dizer isso. Empreendedorismo sênior. Em 2016 eu estava terminando uma tese, 2015, sobre demência, mitos e verdades, e eu percebia que faltava muito quando a gente falava em demência. A gente sabia técnicas, sabia medicações, todas as coisas que a gente começa a discutir em relação a técnica e medicamentos, mas o que a gente observava, eu especificamente nas minhas pesquisas, percebi que faltavam coisas comportamentais. Por exemplo, o propósito. Eu lembro de no final da década de 90, trabalhando nos melhores hospitais de São Paulo, eu falava para o meu paciente idoso, olha, você tem que descobrir por que levantar de manhã. Se você não souber por que levantar de manhã, vai ser difícil levantar de manhã. 15 anos depois, eu estava fazendo uma tese sobre isso, uma pesquisa sobre isso, sobre demência. E quando eu me aprofundei mais, eu percebi a ausência que existia de poder dizer para as pessoas, você tem que ter um propósito. E conforme eu fui buscando a necessidade de ter um propósito, um dia me deparei com uma pesquisa que no ano de 2016, mais empresas, e no estado de São Paulo, mais de 50% das empresas foram abertas por pessoas com mais de 50 anos. Aí teve aquela, né, quem é mais antigo, tem mais de 50, lembra caiu a ficha, tampa de bueiro, né, aquela coisa toda. Mas o que é importante a gente entender? A partir daí eu falei, opa, as pessoas estão empreendendo com mais de 50 anos, elas saíram dos seus trabalhos ou saíram com elas do trabalho delas e elas estão tendo a necessidade, seja pessoal ou porque eu quero ajudar um filho, uma filha, alguém da família a montar um negócio. Então, você percebe que as pessoas estavam começando a criar novos negócios a partir daí. E assim eu vou começar a contar a história para vocês do que é o conceito do empreendedorismo sênior. Empreendedorismo sênior. Quando eu comecei a pesquisar isso, a única coisa que eu encontrei, depois de algum tempo, foram algumas citações de alguns eventos que aconteceram em Portugal em 2012, 2013, e depois esse conceito meio que não foi usado. Quando eu comecei com ele em 2017, a primeira vez que a gente apresentou esse conceito foi no Dia do Idoso, 1º de outubro, na Unicamp, num evento coordenado pela Universidade da Terceira Idade da Unicamp, que é uma das maiores do Brasil. E eu apresentei o empreendedorismo sênior, o que resultou do convite para coordenar o primeiro curso sobre empreendedorismo sênior, que acontece na Unicamp desde 2018. Eu, Dr. Jô Furlan, e o professor Paulo Souza, que é meu sócio, e eu costumo brincar que o grande case, porque eu empreendo desde que eu me conheço por gente. O Paulinho para mim, o professor Paulo, é aquele cara que teve a vida como executivo, como cara de corporação, né, que se aposentou, dizendo que depois não queria fazer mais nada, depois decidiu que queria fazer alguma coisa. Então ele foi buscando caminhos até encontrar um nicho específico, montar a empresa dele, ter a empresa dele. Então ele é o típico exemplo do empreendedor sênior.
E por quê? Porque a gente tem que ter cuidado, porque quando você fala em empreendedorismo, as pessoas normalmente veem o rosto dos jovens. Não vem nem a barba branca, nem a falta de cabelo ou o cabelo grisalho. O empreendedor, muitas vezes, é tido como uma pessoa que não tem paciência, serenidade, né? Para evoluir, para estudar, para planejar. E o sênior, ele tem outro contexto. Né? Ele não tem mais tempo para recuperar grandes ousadias. Então, o empreendedorismo sênior é um empreendedorismo metódico, ele é planejado, ele é dotado, a gente recomenda que você tenha muita estratégia. Eu lembro ainda da primeira entrevista numa grande rádio nossa aqui, a CBN, falando sobre isso, onde eu explicava, no Brasil são mais de 52 milhões de pessoas acima dos 50 anos. Quando a gente começa a olhar números como esse, você começa a pensar, bem, as pessoas estão se aposentando, seja com 55, 60, 65, e a expectativa de vida de um grupo mais diferenciado, de um grupo com uma saúde mais bem cuidada, hoje no Brasil a expectativa de vida já passa dos 75 anos. Se você pegar uma pessoa que teve uma boa qualidade de vida, ela vai passar dos 80. Então uma pessoa que se aposenta entre 60 e 65, ela vai ter mais 20 anos de vida. Uma pessoa que sai do trabalho, pede demissão, quer começar outra atividade depois dos 50 anos, ela vai imaginar o que ela vai fazer nos próximos 25 anos da vida dela. E provavelmente ela vai falar, eu não quero mais ter chefe, ou eu não quero mais cumprir certas coisas. Então, quando nós, num programa de empreendedorismo sênior, nós criamos uma série de metodologias que podem ser aplicadas para a pessoa entender desde quanto ela pode investir. Por quê? Eu acredito que você, assim como eu, deva conhecer uma pessoa com mais de 50, 55 anos, que quis começar um negócio, pegou as suas reservas, começou um negócio, aí ele consumiu as reservas, consumiu o que não era reserva, com o que era principal, e depois com 60, 65 teve que tentar procurando se reinserir no mercado porque acabou só com suas economias. A gente toma muito cuidado, a gente tem muita preocupação com isso para que isso não aconteça. Quando a gente olha aqui para o meio de floresta amazônica, e a gente está olhando no coração da floresta amazônica, a gente olha que é necessário, não é não usar, é usar com sabedoria. Então, o empreendedorismo sênior, ele tem coisas muito curiosas. Por exemplo, a experiência é importante? Sim e não. Porque a experiência é muito importante se você trouxer com ela humildade, se você trouxer com ela flexibilidade, se você trouxer com ela a importância de entender que nem sempre a gente está certo. Só que as pessoas, quando têm um pouco mais de idade, elas não querem estar erradas. E eu costumo brincar que a diferença entre perseverança e teimosia, determinação e teimosia é muito tênue. Né? Então você raramente vai encontrar uma pessoa que montou um negócio com mais de 50 anos, 55 anos e ela assim, não, eu acho que eu me equivoquei. Ninguém quer se equivocar com mais de 50 anos, com mais de 55 anos. Quando você olha os negócios, você vê peculiaridades muito grandes. Hoje a gente está falando em eventos ligados à tecnologia, você fala que Instagram é uma rede social de jovens e Facebook é uma rede de velhos. Eu sou do tempo de Orkut. Né? Quando você fala que Facebook é uma rede das pessoas com um pouco mais de idade, você começa a entender toda a mudança que passa a acontecer. Eu tenho amigos com 91, 92 anos que usam WhatsApp. Eu lembro de um curso nosso na Unicamp, esse curso era de Neuro-Wellness, de bem-estar do cérebro, que é outro conceito que eu comecei aqui no Brasil, que são metodologias para como cuidar do seu cérebro. Você procura cuidar do seu cérebro com 20, 30, né? Você cuida do seu corpo, mas você não cuida do seu cérebro. Então existe toda uma metodologia para isso também. E o empreendedorismo sênior veio da busca dessa metodologia de como cuidar, de como preservar, de como manter uma mente ativa. Você quer prevenir demência? Aprenda a fazer alguma coisa que você curta, que gere um baixo grau de estresse e que te dê um grande senso de propósito. Olha que coisa fantástica. Você começa a olhar como isso faz referência para a gente, como isso pode ser transformador para as pessoas. As pessoas começam a olhar para um mercado com mais de 50 milhões de pessoas que têm aposentadoria ou têm renda, podem investir. Né? Hoje a gente discute, por exemplo, o empreendedor sênior tinha que ter uma linha de crédito diferente. Por quê? Porque ele tem normalmente patrimônio para garantir.
né? Ele tem que ter uma orientação diferente. Não é assim. Tem muitos que querem simplesmente investir numa ideia, eles querem ser um empreendedor sênior, só que ele quer se empreender apenas como investidor. Outros querem estar ativos ali no dia a dia. Por isso muitas franquias são tão adequadas. O que acontece muitas vezes? O franqueador master não entende a peculiaridade do empreendedor sênior, né? É diferente, é uma pessoa que já tem uma série de hábitos, uma série de convicções, de crenças. Então é necessário para o empreendedor sênior que pensa numa franquia, ele estudar com muito detalhe. Então a gente criou todo esse processo de como você buscar a franquia que seja mais adequada ao seu estilo de vida, ao que você quer fazer nas próximas décadas. Exatamente, o que você quer fazer nas próximas décadas. A gente está fazendo um pouquinho de corte até para a gente poder verificar esse processo. Eu lembro muito, conversando com o professor Paulo, com o Paulinho, né, meu querido Paulinho, como essa preocupação, como ainda é embrionário no Brasil, né, as questões ligadas a empreendedorismo sênior. O mundo, que a gente sabe, eu estava em 2015 na Espanha, 2016 discutindo isso, o mundo não está preparado para o envelhecimento das pessoas, esse primeiro ponto. Não está preparado para a longevidade que as pessoas têm atingido. E as pessoas que vão ficar, que estão ficando mais longevas, que estão vivendo mais, não estão preparadas para saber o que elas vão fazer da vida delas, né? Porque houve o tempo em que se aposentava, né? Que ficava no aposento, como diz o Paulinho. Então hoje o que você tem? Essa geração Baby Boomer, que é a geração de 45 a 70, que fez as grandes transformações digitais no mundo. Você vai incluir aí Bill Gates, Steve Jobs, que toda essa revolução tecnológica é uma geração que talvez queira menos cobrança, queira menos compromisso, mas quer gerar resultado, quer ter um empreendimento, quer desenvolver negócios. Ela não quer parar em casa, ficar assistindo TV. Ela quer ter propósito, ela quer ter sentido na vida. Até porque, como eu disse, isso é fundamental para o bem-estar do seu cérebro. Então, quando a gente em 2019 fez o primeiro congresso latino-americano de empreendedorismo sênior, e convido vocês lá em empreendedorismosenior.org.br, a gente vai ter outro congresso em breve, e esse congresso vai ser online, como está sendo esse nosso. Vá lá, se inscreva, é um congresso gratuito, e a gente quer falar para o mundo. Alguns dos maiores especialistas em negócios, para quem tem mais de 50 anos, estarão juntos para falar do empreendedorismo sênior. Fico muito feliz, queria agradecer muito a oportunidade de poder estar falando com vocês, porque talvez você jovem, que possa estar assistindo a gente, você tenha como criar produtos para atender esse sênior. E você tem um cliente que costuma ser disciplinado, determinado e focado em resultado. Então, eu quero muito que todo esse trabalho que está sendo feito para o desenvolvimento do empreendedorismo sênior, da mentalidade do novo empreendedor com mais de 50 anos, possa contar com os jovens que olhem para o sênior não como uma figura paterna, mas sim como um grande potencial de negócios. Porque se existe uma das coisas com maior grau de transformação da condição financeira e desse ritmo de produção e de empregabilidade de pessoas no Brasil, são os negócios que podem ser criados por empreendedores sênior. Empreendedorismo sênior. Esse é o futuro sendo construído agora. Beijão do Dr. Zô para vocês. Tchau, tchau.